Bom, bom dia, meu nome é Gilberto, eu sou professor pesquisador junto ao Instituto Virtual de Mudanças Globais da COP UFRJ. Eu vou fazer aqui uma exposição do que foi o nosso curso Pirólise de Resíduos Sólidos da bancada ao mercado. Esse curso foi realizado nos dias 24 e 25, aqui no Instituto IVIG, tá? Sob a coordenação do professor Marcos Freitas e professor convidado eu e o professor Luiz Guilherme. Tá? O curso foi montado em dois módulos, o módulo 1, um módulo teórico e o módulo prático. O módulo teórico, nós discutimos resíduos sólidos. Os seguintes resíduos: resíduos de biomassas, resíduos plásticos, resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos de saúde, blends industriais, lodos de estação de tratamento e resíduos animais. Bom, outro assunto abordado foi caracterização química e análises preliminares, processos termoquímicos, pirólise, a pirólise no contexto nacional, princípios da pirólise, os parâmetros, né, que constituem a pirólise, classificação, mecanismos em fase gasosa. Outro tópico abordado foi produtos de pirólise, carvão, óleo e gás. E a caracterização desses produtos, caracterização química, físico-química e métodos instrumentais. Bom, finalizando com aplicações e mercado desses produtos, carvão, óleo e gás. O módulo 2 foi o módulo prático. Teve experimentos em reator de bancada e visita ao reator industrial do IVIG da UFRJ. O que acontece? Nós preparamos seis vídeos desse curso, né? Então, os vídeos que se seguem, eles foram divididos. O primeiro vídeo consta da parte de introdução, em que o professor Marcos fala do histórico do IVIG e fala das atividades que são realizadas no IVIG. Depois o professor Gilberto, falo especificamente sobre a pirólise, toda essa parte de resíduos aqui sólidos, a parte dos processos, caracterização química, todas a base, os conceitos básicos de pirólise, e falo sobre carvão. Depois o professor Luiz Guilherme, no último módulo, que é o módulo 6, ele fala especificamente de óleo de pirólise. Então, cada módulo, cada parte, né, em cada módulo, dividido em 6 partes, cada parte vai tratar especificamente de um assunto. Eu estava falando sobre algumas análises, né? Então a gente vai entrar, durante esse meu tempo de pirólise, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversas biomassas. Eu estava até falando com eles agora, existe um certo... Tem gente que fala que existe uma dor, né? A dor, tem alguns programas de apresentação de projetos que eles usam esse negócio da dor. Então, qual é a dor do pessoal? Vamos usar então a dor é a aplicação. Ponto. O cara fez, mas a dor dele é aplicar o negócio. Tá? É o negócio dele, o negócio que tem que ser rentável. Né? A dor da academia é publicação para CAPES, para CNPq. Né? A dor do cara que está trabalhando na empresa é grana, tá certo? Tá? Se eu chegou atrasado, não entrou na foto, depois eu tiro uma foto sozinho, a gente anexar. É assim que faz. Então, dentro dessas análises, tá, nós vamos ver algumas coisas agora mais aplicando. Passa. Aqui tem algumas biomassas, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar durante esse tempo. Então você tem o babaçu, inajá, açaí, sabor de milho, fibra de coco, micuri, buriti, coco verde. Isso eu vou apresentar
apenas biomassas lignocelulósicas que vão variar da concentração de lignina, celulose, hemicelulose e extrativa. Podem ser que sejam coisas mais oleaginosas ou menos. Tá? Podem ser que sejam tortas, que a gente chama de torta, é quando passou por uma prensa. Por exemplo, torta de pinhão manso. Pinhão manso, você extrai um óleo, que o Giga lá fez biodiesel, a soja, você extrai um óleo, que o Giga lá fez biodiesel, e o Giga saiu fazendo biodiesel disso tudo. Sobrou o quê? Uma torta com menos teor de óleo. Essa torta, a gente, dependendo, ela pode ser para ração animal, ou, dependendo, você pode fazer pirólise com ela. Tá? Eu digo pode fazer pirólise porque vai ver o que é mais rentável, né? De repente dá um carvão com excelente qualidade. Então essas biomassas podem variar. Repara que a fração sólida, que é o carvão, em biomassas, a lignocelulose, ela se mantém aí por 30% a 35%, mais ou menos em linha geral. Então, quando eu falar para você, uma lignocelulose, você pode imaginar esse valor, 30% a 35%. A fração aquosa, a fração óleo, você vê que ela diminui, às vezes a fibra de coco ela aumentou, depende, pode ser, às vezes a gente faz uma pirólise só e toma aquilo como verdade, não é. Tá? O experimento vai depender de N parâmetros. Tá? Uma coisa que acontece muito, pelo menos para mim, é vazamento. Se ocorre vazamento, o teu rendimento final está com problema, está com problema sério. Tá? Dá para tirar algumas coisas? Dá. O óleo está lá, o carro está lá, o gás está lá, mas o rendimento, de repente, ele não é real. Então, por isso que a gente faz no mínimo em triplicado. Tá? No mínimo em triplicado. Para você ajeitar as condições. Passou do ponto, vamos dizer assim. Né? Então, você tem que arrumar as condições ideais. Essas conversões estão mais ou menos. Não digo assim, eu vou anotar isso aqui, vai ser isso aqui, não. Porque mesmo na literatura eu já consultei inúmeros trabalhos que uma biomassa dá rendimentos diferentes. Tá? Mas, por exemplo, aqui, a fração líquida, que é óleo e fração aquosa, pode ser que você faça uma separação nítida de fases numa fração líquida, de óleo e fração aquosa, óleo e água, solução aquosa. Pode ser que não, pode ser que dê uma emulsão, pode ser que dê o que a gente chama de alcatrão, uma sujeirinha no fundo. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você fala fração líquida, de repente você está falando de uma mistura. Existe uma fase que coeficiente de solubilidade, algumas substâncias leves ficam na parte aquosa por interações de hidrogênio, tá? Interações de Van der Waals, eles ficam na fase como se fosse uma interface. Assim, solubilidade em água, tem que ver. Uma vez eu fiz um estudo de solubilidade em água de fenóis, tá? Porque vai muito fenóis para extrato aquoso. Então, isso é um trabalho interessante. O fenol é uma outra coisa que dá característica ácida à fase aquosa. Então, eu tenho o fenol, tenho o ácido acético, tem inúmeras substâncias com caráter ácido que às vezes vão para a fase aquosa. Tá? Então, essa questão de fase líquida tem que ter uma sensibilidade muito grande. E para quem te interessa, né? A professora Evelise, vou citar de novo o nome dela, que vai virar colega do programa que trabalha aqui já. Ela teve uma sacada, pegou as frações aquosa, né, em diferentes estágios da conversão. O que ela está fazendo? Conforme passa o tempo, essas vão gerando novas substâncias, né, e
algumas ficam na fase aquosa. Só que ela tirou fases diferentes, para quê? Para testar a atividade em diferentes estágios. Então, de repente, no primeiro tem uma composição química diferente da última. E aí ela conseguiu, tá? Vamos dizer assim, atividade para uma determinada fase. O ideal é que fosse em tudo, né? Toda a fase aquosa fosse, mas pode ser que, com isso, ela esteja pegando, vamos dizer, ela já tem o carvão, já tem o gás, beleza? Ela agora está numa fração aquosa que ela ia jogar fora, mas que tem um apelo comercial muito grande. Então é aquele negócio. Agora você está lá no final do teu trem lá, né? Opa, cheguei na aplicação. Agora tem que arrumar alguém para investimento. E esse é o que eu tenho visto como grande problema de todo mundo. Eu trabalho com uma firma de resíduos de saúde. Então, ela já trabalha com isso. Então é um resíduo extremamente interessante. Mas eles não estão preocupados com aquilo, porque no mínimo aquilo eles destruíram, se transformou em gás, do óleo eles queimam mesmo no próprio processo, e não consigo fazer nada com esse carvão, manda para coprocessamento. Entendeu? É o que eles fazem, trabalham com coprocessamento, mesmo porque eles já têm esse fim de mandar para coprocessamento um resíduo industrial, um blend industrial. É diferente, eles já têm isso. A outra empresa também, eu tenho contato, eles já trabalham com lignocelulose. Então, um grande problema é mercado. Eles vendem como extrato pireoinoso. Só que você chega lá no mercado, já tem um monte de gente com extrato pireoinoso. O extrato pireoinoso é antigo, biochar também é antigo. Então aí já é outra coisa, é mercado. Você tem quem entra no mercado, um bom vendedor, ou o caso do político no resíduo sólido urbano. Um bom político vai ter, né, uma boa penetração aí para o teu resíduo final. Bom, então vai. Aí tem alguns, mais corda, cara. Mudou. Corda, cara. Soja, mamona, tem uma interrogação ali, a Helena botou a interrogação, mas acho que eu já sei o que é. Graviola, soja, resíduo de transporte. Ali não é só semente de soja, não. Tem uma mistureba de varreção de porto que recebe semente. Torta de pinhão manso, amêndoas, torta de mamona, tem as duas para interrogação, que a gente não sabia quem era quem do resultado. Acontece muito isso. E semente de crame. Então, mais uma série, novamente, olha lá, o carvão se mantém naquela fração sólida, naquela faixa de 35% mais ou menos. Bióleo e fração aquosa, às vezes aparece com uma coisa só, como fração líquida, e a fração gasosa. Porra de café solúvel, porra de algodão, bagaço de cana, casca de banana. Essa aí, olha, eu não me lembro, mas olha o piolho como está pouquinho, né? Parece como uma sujeirinha da fração aquosa, né? Mas às vezes a sujeirinha ela passou na fração aquosa, tomou um banho lá e ela tem princípio ativo para a fração aquosa. O capim, que eu não sei que capim é esse, é capim gordura, capim elefante, capim limão, eu fiz um monte, e não me engano mais tem esse capim, vou tirar ele daí. Aguapé, o próprio nome diz, já é uma água em pé. Para você trabalhar com aguapé é complicado, porque é um pré-tratamento de secagem muito grande. Torta de maracujá, torta de filtro. Olha como torta de filtro está aqui, ó. Olha como a fração sólida foi lá para cima. Tem muito inorgânico. Às vezes a gente pensa que está diante de carvão, né? De carvão, mas tem muito inorgânico. Aí cresceu, foi lá para cima, 65%. Então essas são algumas biomassas que a gente vem mexendo por aí. Uma coisa que eu
eu gostaria de falar para você é o seguinte: a cooperação que eu, o Giga e o pessoal daqui, nós estamos tentando fazer é o seguinte: a ideia é ter outros reatores, tá? Não sei, né? Depende da política interna. Que o reator, quanto mais específico ele for, melhor. Um para biomassa, um para plástico, outro para resíduos diversos, entendeu? A gente meter tudo num reator só é meio complicado, ainda mais o industrial, o que o Giga estava falando. O industrial, para você suportar um nível de pesquisa assim, é muito complicado. É melhor você ter um reatores menores. Eu aconselharia reator de 50 litros, tá? Diferentes reatores de 50 litros, que é fácil de você manusear, não tem problemas com parâmetros, e em termos de aplicação acadêmica, já naquele TR6 por aí, já, né? Fazendo um piloto já atendendo para industrial, é mais fácil, porque você já tem um grandão, e hoje você usa plástico, amanhã você usa resíduo de saúde, depois resíduo urbano, daqui a pouco você tem para biomassa, e o coitado lá dentro só Deus sabe o que está acontecendo no estômago dele, né? Está tudo misturado. Uma pirose deixa resquício, deixa coisa da outra. Um contamina o outro. Um contamina o outro. Então, vamos dizer, no caso da evelhice, que tem uma coisa muito específica, né? É ruim. Mesmo que ele seja em baterada, que você consegue abrir e limpar direitinho lá dentro, se ele for contínuo, mais complicado, porque vai ficar, você tem o nome disso? A rosca, o parafuso sem fio, de repente, complica um pouco mais. Mas aí vamos falar alguma coisa do carvão de pirólise. Então, muita gente chama de carvão de pirólise, carvão biolítico, material carbonáceo, o biochar. Tá? Esse carvão que vocês estão vendo aí é um carvão de resíduo de saúde. Mas o carvão de resíduo de saúde é interessante, só que ele tem muito metal, principalmente ferro, muito. Você imagina resíduo de saúde, né? Você imagina um local que mais ou menos a ideia é essa aqui, ó. Você entra com um caminhão basculante, despeja o resíduo. Só que esse resíduo veio de hospitais diversos, né? Imagina a gama de contaminantes, muita coisa. Normalmente o resíduo da saúde você pega e faz o quê? Autoclava. Autoclava, a temperatura, se não me engano, na faixa de 150 graus, autoclava, inertiza, né? E manda ele para aterro sanitário. Tá? Isso é o que normalmente se faz. Então vamos lá, recebeu o resíduo de saúde, deve ser caro o pagamento do transporte disso. Tratou, caro também o autoclave e depois destinou para aterro. O que nós fazemos? Nós recebemos o resíduo de saúde como ele está. Então, por exemplo, veio um quarto lá, morreu um cara num quarto lá, está tudo contaminado. Aí vem o quarto do cara inteiro, de vez em quando veio o cara também, mas aí a gente tira. Aí tudo aquilo veio cama, travesseiro, o colchão, veio a parte metálica toda, veio enfermeira junto, veio tudo junto. Então aqui vai ser jogado fora, né? Vem uma gama de remédios muito forte, né? Resto cirúrgico, enfim. Aqui vai tudo, o caminhão entra, despeja aquilo num poço, tá? E uma grua, tá? A grua operada pega aquilo, não fica ninguém lá dentro, aquilo leva para um triturador tritura, e aquilo cai numa esteira que vai jogar dentro do reator de pirólise. Então foi bypassado a autoclave, porque o reator de pirólise deve estar a 400, 500 graus. Mas aí você tem um problema de licenciamento disso. Você cai numa questão ambiental que às vezes é sem fim.
Novamente entra quem? O político. Aí você tem que ter jogo de cintura para isso. Tá? É igual o resíduo urbano. Não tem dúvida nenhuma. Tem que entrar quem? O político. Aí, esse negócio agora a 500 graus, acho que está inerte. Então você consegue. Só que isso vem com grande quantidade de plástico. E plástico tem cloro. Pode ser do PVC. Então o teor de cloro, tanto no carvão quanto no óleo, aumenta. Aí quem tem cloro tem inimigo. Começa o problema para o que fazer com isso. Aí eles pedem para o professor Gilberto. Professor Gilberto, o que a gente vai fazer com isso? Aí eu tenho que responder. Esse tipo de coisa é que eu quero trabalhar com quem quiser trabalhar. Entendeu? Vamos imaginar que você tenha uma biomassa e queira priorizar uma quantidadezinha maior. A gente está disposto a fazer interações, cooperação com isso. Bom, então esse aí é o tipo de resíduo de saúde. Vai. Aí é só uma fotografia, que eu peguei o resíduo de saúde e fiz como se fosse a superfície. A coisa mais problemática de um carvão é a área de superfície. É o que você... O que você tem na superfície? Cada caso de aplicação, você necessita uma característica do carvão. Eu posso ir até onde você quiser. Eu regulo aqui. Cada caso de carvão, cada aplicação necessita uma superfície diferente. Tá? Então você vai entrar, por exemplo, na composição dos poros. Mesoporo, macroporo, microporo. E aí, de repente, você vai entrar nas funções orgânicas de superfície, que ainda estão grupo H, carboxila, aromático, alifático. Por quê? Dependendo da tua temperatura, esses grupos ainda estão aqui na superfície. Tá? Você vai depender de grupos polares, apolares, o que é mais fácil você transformar em íons para as coisas em troca iônica com os metais presentes em determinado solo. Então você tem que ter uma fotografia da tua superfície, porque você vai ter interações de acordo com cada aplicação, interação de hidrogênio, interações eletrostáticas, precipitação, complexação, Van der Waals, absorção física, troca iônica. Pode ser que cada superfície de carvão tenha uma característica. Se você pegar um carvão e quer fazer tudo, vai se dar mal. Você tem que procurar especialistas para fazer o que você quer especificamente. Vai. Fio dedo. Maria Clara, de vez em quando você enfia o dedo, porque esse cara quer que alguém sozinho. Aí, carvões. Nós temos carvões de resíduo de saúde, celulósica, urbano, plásticos, de outros de. Que carvão, outro CL? O que é esse CL? Nem me lembro mais. Então, carvão louro é o CL. Hã? CL é o nome que você está dando a carvão louro. Carvão resíduo não sei o que, CRP. Carvão louro, CL. Você é um rapaz extremamente inteligente. Carvão lei industrial, CBI. Aqui lá na frente isso vai ser Deixa para você se pronunciar. Obrigado. Carvão de banho industrial CBI. Parece coisa de. Carvão de rede de saúde. Bom, enfim. Repara que tem uma opção de aplicação, que eu estava te falando, ó. Controle de praga de grãos. Novamente, foi para frente aquele negócio? Do praga de grão? Não, praga de grão do líquido, mas você quer fazer alguma coisa com carvão também, não? Não? Mas tem as ideias, você pode fazer aquela outra ideia, de fazer pastilha. Fertilizantes, né? Alimentos, que tem o aquino aí?
Por isso que eu estou perguntando. Aqui não está lá. Condicionador de solo. Condicionador de solo, fertilizante, são coisas diferentes. Alimentos, cosméticos, veterinários, desodorizante. Acabou de falar desodorizante, o hélio. Filtros, catálise, processamento, caldeiras, fornos industriais, siderurgia, construção civil, pigmentos, compósitos e papiloscopia. Então, tem coisas, por exemplo, papiloscopia é uma coisa interessante, até tem um trabalho com a Polícia Civil que eu deixei para lá. Por que eu deixei para lá? Porque estavam dizendo que a papiloscopia agora eu não ia mais usar o carvão para fazer, que é seu troço tipo luz, não sei o quê. Aí deixei para lá, mas é uma coisa interessante. Mas química para esse papiloscopia, eles usam muito aquele leite de fumo. É uma coisa extremamente complicada. Você tem superfícies diversas e as mais diferentes tipos de interações dessa superfície. Por exemplo, a minha careca aqui, oleosa, você tem essa superfície, você tem plástico, você tem vidro, você tem tijolo, enfim, são cada uma dessas coisas, a capacidade de adsorção, a interação física, tá, entre o teu carvão e a superfície é bem complexa. Nós fizemos alguns carvões que têm o perfil de infravermelho de negro do fumo. E negro de fumo é o que eles usam basicamente em papiloscopia, com alguns aditivos. Tá? Mas os nossos carvões ficaram próximos de negro de fumo. Vai. Aí. Então aqui é Proximate Analysis. Análise de umidade, cinza, material volátil, carbono fixo, poder calórico. Repara, esse H1 e H2 são os dois plásticos que o Giga falou hoje aqui agora há pouco. Um é desse aqui, que é o de plástico de sacolinhas, e o outro é o que eles chamam de fundo de tanque. Repare que a umidade é baixíssima. Aliás, a umidade em todos ali tem biomassas e resíduos de saúde, os outros. Pode fazer até uma tentativa aí, se você é bom em quem é biomassa e quem é resíduo de saúde. Mas temos 7 e tem aí a umidade relativamente boa em todos, base seca, tá? Depois de feita a biomassa na base seca, feita a pirólise, isso aí é do carvão, tá? Então a umidade está beleza. Mas aqui, ó. Cinzas, vai depender de cada origem, tá? Vai depender de cada um. Material volátil, carbono fixo e poder calórico. Repare que tem. Isso é que eu botei logo no início, daquela tabela do Periodical Table. A quantidade de carbono fixo, tá, reflete no poder calorífico. Olha lá, vamos pegar quem tem o maior poder calorífico. 7.250, né? E tem o maior teor de carbono fixo, está coerente, tá? Então tem uma coerência, esses números têm que ter uma coerência. Se você fizer olhar na literatura e está vendo alguma coisa que não está consistente, tem que refazer. Quando eu fazia com o Felipe, a gente ficava preocupado, né? Porque por causa da bufla e do TGA. Né? Felipe, será que esse negócio não deu ao contrário? Porque você tem que tomar muito cuidado. Eu estou acostumado a fazer com bufla, o Felipe está acostumado a fazer com TGA. Então, quando você fizer os dois, por favor, compare, tá? Um com o outro, faça duplicata, tanto um quanto o outro, compare, para você ter uma coisa confiável. Tá? Porque senão, você vai fazer um poder calorífico teu altíssimo e o teu carbono fixo teu baixo. Alguma coisa não está batendo. Né? Então, cada aplicação vai ter aquelas quantidades lá de cima, maior ou menor. A verdade, você não está
indo para o lado certo, entendeu? Em termos de aplicação. Todo mundo procura biochar, aí danoso. Aqui, ó, poder carbono fixo do primeiro é um plástico. Plástico. Deu 25,6. Olha o poder calorífico dele baixo. Mas se você for ver o óleo, o poder calorífico do óleo é lá em cima. Tá? Por quê? Foi tudo para lá. Tem pouco carvão aqui. Nem deve ser carvão, deve ser a parte inorgânica. Aí vai cinza, né? É. Aí aparece na cinza. Aparece na cinza. Então, esse perfil aí é interessante, é importante. É sempre bom ter alguém do teu lado que entenda. Por exemplo, lá nas curvas de termogrametria, o Felipe tem que fazer tudo. Eu olho para a curva, eu não quero nem ver. O que ele adora é curva. Tudo é curva. Eu detesto curva. Negócio de tangente com tangente, estou fora. Mas o Felipe tirava todos os parâmetros de umidade, material volátil, cinzas, só o carbono fixo que é tirado por diferença. Tá? Mas isso é muito importante. Aí quando for fazer a análise, isso aqui já é uma análise feita totalmente aqui. A análise foi feita pelo Thales. Análise dos dois plásticos, dos carvão dos dois plásticos, em termos de metais. Só os óxidos. Você vê que é coerente, ó, óxido de titânio. O óxido de titânio na composição do plástico, ele é usado. Então, é uma carga. Quem trabalha com polímeros aqui sabe disso. É uma carga que você adiciona. Aí aparece com concentração bastante alta de titânio. O espectro infravermelho de carvões, grupos funcionais. A gente consegue ver grupos funcionais. Não, qual análise? Não, esse aqui qual aparelho, Thales? Que a gente começou agora recente com essas análises percentuais. Você faz análise de metais com a absorção atômica e com o LX. Mas esse aqui acho que não é não. Para essa resposta eu esqueci. Certo? LX? Essas análises, vou te dizer porque é a minha dúvida. O Felipe fazia para mim algum desse tipo. E agora estou fazendo com o Thales, que está no outro departamento de engenharia. Não é comum, eu já pego só o resultado. Tá? Mas é sempre bom saber qual a metodologia, porque senão, para ver se não bate uma com a outra. Você pode fazer com a absorção atômica, mas você tem resposta diferente, não é isso? Tá? Então, é bom realmente saber qual é a metodologia. Passa para assim como grupos funcionais em infravermelho. O que acontece com o infravermelho? O infravermelho é uma ferramenta que a gente tem principalmente para ver funções orgânicas. Tá? Você trabalha na luz infravermelho, você joga o infravermelho e grupos funcionais orgânicos absorvem essa energia e depois emitem energia de acordo com uma frequência. Isso a gente consegue detectar o sinal. Então, o grupo carbonílico acontece. Lembra que eu fiz energia de migrações? Então, grupo carbonílico, por exemplo, você tem carbonílico de aldeído, carbonílico de cetona, carbonílico de ácido carboxílico, amida, são grupos COs em diferentes vizinhanças. Você tem grupo H, grupo NH, então são todas energias diferentes. Então, eu consigo ver no carvão o que ainda tem. Porque conforme eu vou aquecendo, aí vem o carvão ativado. Conforme eu vou aquecendo, eu vou tirando todas essas funções orgânicas da superfície. Estou tirando. Até que eu tenho, chegou a 800 graus, eu vou ter um carvão limpinho lá dentro. Né? Agora, se eu estou trabalhando a 450 graus, é comum esses grupos funcionais ainda estarem lá. Então, olha só o que aconteceu. Vai.
Nós fizemos, isso aqui foi feito lá na UF, com o Felipe, nós recebemos vários carvões comerciais. Carvão 1, 4, 7, 2, 6, e aquilo lá era o teste. Lembra disso, Felipe? O teste. Então, aí vai e volta. Vai. Depois era o carvão 3, 8, 5, e eu vou mostrar para vocês por que nós colocamos assim. Vai mais um. Esses não são os nossos carvões. Tá? Agora volta. Aí. Por que nós colocamos assim? Nós colocamos por similaridade de espectro. Tá? Aqui é um carvão para papiloscopia comercial, um carvão comercial, o negro de fumo comercial e o carvão ativado comercial. Então tem aquele padrão lá. Porque às vezes você pega o cara que está vendendo o carvão, vai lá olhar na bula dele, ele escreve lá, carvão ativado. Sei lá se é carvão ativado, vamos ver, né? Então você tem que bater igual o carvão ativado comercial. Aí nós pegamos esses carvões, 2, 4 e o teste bateu mais ou menos uma semelhança com a 6 e a 2, olha. Isso é o teste. Eu não vou dizer quem é o teste. Não vou dizer quem é o carvão do teste, mas ele está próximo com a 6 e o A2. O A6 e o A2 são dois carvões usados comercialmente. É uma marca. Né? Então, será que o meu carvão teste eu não posso vender como é a mesma coisa? Eu acho que sim. Vai passar. E os outros parâmetros eu encaixo, né? Material volátil, carvão fixo, tudo. De repente, eu consigo vender o meu carvão teste, ele tem que estar aqui, ó. Está por aqui. Eu consigo vender direcionado para o comercial 6 e o comercial 2. Muito próximo a carinha dele. Vai. Esses três aqui, ó, com fins diferentes, com aplicações diferentes, comercial, tem um perfil mais ou menos parecido. Tá? Mas, assim, um para cosmético, o outro para desodorizante e o outro para pigmento. Opa, por que eu não posso vender tudo como cosmético? Ou tudo como pigmento? São muito próximos. Tá? É claro que eles, qualquer químico analítico, tem químico analítico aí, o químico analítico ele é extremamente minucioso, mais do que o químico orgânico, em sinais. Às vezes o químico orgânico olha assim, é o ruído. O químico analítico não, é o sinal. Aí, entendeu? Todo sinal você tem que dar a devida atenção. Bom, vai para frente. Aí tem o carvão de... E agora? Viu? A referência aí, séria, a referência. Carvão de quê? O primeiro é abacate. O outro é casca de... meu Deus do céu. Lodo. Líquido. Sério, é lodo? Não está aí não. Não tá, não. Aqui. Só o sério. Aqui é carvão de licuri, casca de banana. Casca de banana, eu vejo o caso dele aí. Aí é casca de arroz, carvão de casca de abacate. Caroço, não, né? Caroço de abacate. Acho que era Caroço de abacate. Então repare que às vezes você tem que tomar muito cuidado com a sua sigla, né? Porque depois você não leva mais quem é quem. Bom, todos são carvões. Bom, repara que o casca de banana, ele está totalmente fora da curva dos outros. Quando eu olho para esse cara, eu digo assim, pô, esse cara está cheio de grupo H. Ou não está seco, ou tem muita interação de OH.
Se tem muita interação de OH, será que essa interação é proveniente de grupos carboxy, de grupos fenol, carboxila, de superfície? Pode ser. Então você tem que ir tomando cuidado. Se eu pego um carvão como aquele casca de arroz, ele tem uma inflexão na área de hidroxila, todos eles têm, ó. Aqueles são semelhantes, tem essas inflexões na área de hidroxila. Tem uma inflexão aqui que não dá para ver direito, se for 1500 deve ser dupla ligação, não sei, não dá para ver direito aí no coisa, mas todas essas vibrações a gente caracteriza, a gente tem tabelas para ver isso. Tá? CO com dupla, CO simples, carbono, anel aromático, CH aromático, tem todas essas. E nós estamos trabalhando numa região do infravermelho. Você tem diferentes regiões do infravermelho, próximo, afastado. Então, você tem. Se isso você casar com outras coisas, por exemplo, ressonância magnética nuclear no estado sólido de carbono, é uma ferramenta forte. Tá? Você tem várias possibilidades, aí que você está determinando a análise elementar, tá? E análise de metais, então você está tudo casado. Tá? Aí fica mais fácil de você. Mas infravermelho é um bom perfil. Se você quiser, vai logo infravermelho para ver o perfil do bichinho, vai lá na literatura e compara o espectro infravermelho com o que você está querendo utilizar.